aqui presentes, eu, Scopino, vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho em ser administrador de uma oficina mecânica. Sou um mecânico profissional, já vou me apresentar melhor, mas de antemão, parabéns por estarem aqui na Automec, parabéns por investir o tempo de vocês em conhecimento, em informação, em comprar um equipamento, em negociar um equipamento, em conhecer pessoas. Então, de antemão, meu parabéns a todos vocês, porque não é todos que saem um dia, uma tarde, muitos viajaram de outros estados para estarem aqui investindo em tudo isso, nesse conhecimento todo, tá? Minha apresentação, Scopino, tenho uma oficina mecânica realmente aqui na Zona Norte de São Paulo, vice-presidente do Sindirepa São Paulo, sou formado em administração de empresas, dei aula há muito tempo no Senai, até hoje dou aula no UMEC, Universo do Mecânico, na Volkswagen, sou consultor e colunista do jornal Oficina Brasil, está aqui o stand ao lado, né, o guia de oficinas, Oficina Brasil, o jornal de maior mídia do setor automotivo, tá? E participo do GOI. Então, aqui na frente hoje, não está um representante de fábrica, um representante, né, de alguma empresa assim, mega. Não. Um dono de oficina, formado, que estudou, que é mecânico, que trabalha, né, alguns me visitaram anteontem na minha oficina, que trabalha de bota de bico de aço, de uniforme, óculos de segurança e que administra uma oficina mecânica que dá lucro, que dá dinheiro. Tá? A nossa intenção nesse treinamento, nessa palestra, aqui meus contatos, o site, e-mail, é justamente mostrar algo diferente que nós temos no Brasil. Em viagens para fora, nos Estados Unidos principalmente, as pessoas lá não recebem salário, a maioria. O balconista de autopeças, ele recebe $9 por hora trabalhada. Trabalhou 5 horas, 5 vezes 9. Trabalhou 6 horas, 6 vezes 9. O mecânico em Las Vegas, ele ganha $12 por hora. Então, vendo essa concepção americana, tem algo diferente no Brasil. A pessoa ganha o salário para trabalhar o mês inteiro, mas tem feriado no meio e ganha o salário igual. O que é a relação entre patrão e empregado? É uma compra e venda de hora de mão de obra. Então o tema hora de mão de obra é algo que o dentista cobra. O que o dentista cobra? A consulta, é a hora. R$300 um médico renomado, R$1.000 a consulta, é hora. Porque a oficina mecânica não cobra por hora. Não sabe, não é cultural. Né? O cliente chega na oficina, Scopino, quanto que é para trocar pastilha de freio? R$30, R$60? Não, na minha empresa, na minha oficina, é 1 hora técnica. A troca da pastilha de freio é 1 hora de serviço, que nesse caso, hoje, custa R$120 para o cliente. É difícil mudar isso? É difícil, mas é possível mudar isso. Então, vou ensinar algumas coisinhas bem legais para vocês, né, sobre isso. Minha apresentação, né, participo dos Mecânicos Premium. Minha oficina, hoje está um pouco diferente, um pouco reformada, melhor ainda para o cliente, para o dono do carro, muitos carros da linha Premium, muitos carros, né, novos, seminovos, mas também os antiguinhos, os mais simples, né, para poder justamente dar manutenção. As aulas no MEC, que são pelo YouTube, as aulas pela Volkswagen, né, também são pelo YouTube ou nas concessionárias aí do Brasil inteiro, passam as aulas do TV Volkswagen. Também é algo de treinamento que eu passo para todos, tá? Em virtude de ter oficina e de sempre estar aí mostrando a coisa certa e querer melhorar a imagem do mecânico, dou muita entrevista, né, TV, rádio, revista, sites, para poder facilitar e melhorar a imagem do mecânico. A imagem que é tão desgastada, tão ridicularizada às vezes, né, para melhorar a imagem do mecânico, tá? Bom, como sou do setor automotivo, adoro carros, sempre trago frases de Henry Ford nas minhas palestras. Que frase maravilhosa, hein? Qualidade significa o quê? Fazer o certo quando ninguém está olhando. É fácil deixar a oficina com o chão limpo, torquear a roda, o cabeçote, né? Quando está o chefe, quando está um inspetor. Agora, quando ninguém está olhando, você fazer a coisa certa, isso sim é qualidade, né? Então, uma frase para iniciarmos aí essa palestra para vocês, tá? Então, vou dar aqui dicas e detalhes de como funciona, né,
Uma oficina mecânica bem administrada, bem gerenciada, tá? Então, para apontar todos os defeitos que a gente tem no dia a dia, mais uma do Henry Ford, ó. Não aponte defeitos, aponte soluções. Então, quando vê algum problema, né? Vê algum defeito, espera aí, vamos olhar pelo ângulo da solução, pelo ângulo para melhorar toda essa questão, tá? Quais são as dificuldades do setor automotivo? Manter a mão de obra treinada. É muito difícil manter, ó, jovens, pessoas de mais idade, com cursos contínuos. É muito difícil. Profissionalizar a empresa. Oficina mecânica é uma empresa. Quem é mecânico vai preencher um relatório, uma ficha de inscrição, escreve lá, ó, é empresário, sou o dono da empresa. Administrar recursos humanos, retorno sobre investimento é muito difícil. Que mais? Controlar a parte financeira, administrativa, gerencial, meio ambiente. Agora isso aqui, ó, solidão empresarial. Como o setor é muito individualista, um fica longe do outro. Então aqui, ó, alguns grupos visitando a Automec juntos. Um junto com o outro. Não são mais concorrentes, muitas vezes são parceiros. Um auxilia o outro. Então tem que deixar de lado essa solidão empresarial que aparece aqui. Reloginho correndo. Quanto tempo eu trabalho por dia? Por semana? Por mês? Quanto tempo a gente trabalha? Ah, tem lei para isso, né? Existe lei que regulamenta isso, tudo certinho. Quanto desse tempo eu vendo? Olhem o conceito. Quantas horas eu trabalho? Entro às 8, saio às 6. Quanto desse tempo eu consigo vender? Transformar em hora trabalhada no auto center, na oficina mecânica. Quanto que eu vendo? O nosso setor de oficina, serviços, vende hora. Tem que vender hora. Então vamos ensinar, né, dar as dicas de como que eu consigo vender essas horas, melhorar tudo isso. Bom, por lei, né, tá aqui, ó, 44 horas semanais. Essa é a lei. Você trabalha de segunda a sexta, 44 horas semanais, ou de segunda a sábado, também 44 horas semanais. Tá? Para adequar isso e vender essas horas, temos que ter o quê? Boa estrutura na empresa. Aliás, uma excelente. Então, ó, de segunda a sexta, das 8 às 18, já passou de 44. Dá 45 horas. 9 horas por dia, 9 vezes 5 dias, 45. 1 hora na sexta-feira sai mais cedo ou faz almoço de 1h12. Eu começo a adequar a hora do meu produtivo, a hora do mecânico, a hora do ajudante. Então, ao invés de sair 1 hora mais cedo na sexta, faz o almoço um pouquinho mais longo todo dia. 1h12 todo dia, para corrigir aí as 44 horas. Temos 20 dias por média trabalhadas no mês, né? Vezes 9 horas, 180 horas. Né? 180 horas mês. Então, quando se paga o salário do mecânico, você está fazendo o quê? Ó? Comprando essas 180 horas. Eu não consigo vender 100% do tempo. Então, intervalos de ferramenta, peças, há de convir que há aí um desconto de pelo menos 20%. Meta, 140 horas mês. Cada mecânico meu produtivo na minha oficina, os meus 4 mecânicos, eles têm meta de produzir, de vender pelo menos 140 horas por mês. Claro, eu tenho que dar recurso para ele fazer isso. Tem que dar a chance dele vender tudo isso de horas. Aquele mecânico calmo, que troca uma embreagem por dia, lento, ele vai vender por mês 70 horas. Tem mecânicos altamente produtivos, que vendem 180 horas no mês. Mas claro, tem que dar ferramentas para ele fazer isso. Tem que estar organizado. Então, qual mecânico vai produzir aí 140 horas por mês? É um super mecânico. Existe? Existe. Tem que mudar a cabeça do empresário e também do colaborador. Consegue vender tudo isso de horas
dentro de um mês, tá? Como que a gente faz isso? Como que melhora essa produtividade do mecânico? Como que é possível melhorar tudo isso? Bom, tem 3 tipos de serviços, né? O bom, o barato e o rápido. Se ele é bom e barato, vai demorar, não é rápido. Se ele for barato e rápido, não vai ser bom. E se ele é bom e rápido, não vai ser barato. Legal. 3 tipos de serviços. E para quem vende serviços, é algo muito especial. É personal, é exclusivo. Vai tomar uma Coca-Cola, todo lugar, ou vai estar mais quente ou mais gelada, mas é uma Coca-Cola. Vai comprar uma pastilha de freio, é uma pastilha de freio. O serviço é algo muito particular de cada um, tá? E aí temos o quê? Para vender tudo isso de horas? Correto diagnóstico. Primeira coisa, ser assertivo no diagnóstico do defeito. Por exemplo, na minha oficina, quando o cliente chega, a ordem de serviço, quando deixa ali o telefone, ano do carro, documento, vê se tem algum risco no carro, algum vidro quebrado, etc. A pergunta que o atendente faz: quais os defeitos apontados o senhor tem para me passar? A primeira coisa. E a atendente, ela escreve cric, cric, quando passa no buraco. Cabum, quando passa numa lombada. O carro fica nhé, 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 nhé e não pega. Ela escreve nhé, nhé, nhé e não pega. Por quê? Tem que ver essa visão do diagnóstico na visão do cliente. Isso te traz uma solução grande no carro. Muitas vezes, o cliente reclama de um barulho no carro e você troca amortecedor que estava ruim, as molas estavam cansadas, batentes estavam ruins, pneu estava ruim, você trocou. E o barulho era o rangido no porta-mala. O que incomodava ele, tudo isso estava ruim. Você não fez nada errado no carro. Mas o que incomodava ele, o diagnóstico, foi feito errado. Acerta no começo. Deixa o cliente falar o que ele acha, onde está a reclamação dele. Ferramentas para vender tudo isso de horas no mês, 140 horas por mês. Ferramentas pneumáticas. Fica lá no soltando lentamente o parafuso, apertando lentamente, né? Utilize ferramentas pneumáticas. Você ganha muito mais tempo, dá maior produtividade na oficina. Carrinho de ferramenta individual, cada mecânico tem o seu carrinho. Por quê? Tem que achar a ferramenta super rápido. Não pode demorar para achar a ferramenta. Não pode ser ferramenta quebrada, torta, faltando ferramenta, né? Ferramentas gerais, sinalizadas, para saber onde está, quem pegou, onde está, como fazer a manutenção. Isso aqui, ó, te dá produtividade na oficina. Quantas vezes? Ô Zé, traz a chave torque. Até ele ir lá buscar e voltar, lá se foram alguns minutos. Você perdeu, né, a sequência de trabalho. Rampas de troca de pneu, elevadores. Quantas vezes alguns amigos donos de oficina falam assim: Scopino, vou comprar mais um scanner. Vai ser o 8º scanner que eu vou pôr na oficina. Legal. Tem espaço para elevador? Tem. Compra um elevador. Dá muito mais dinheiro na oficina. Velocidade no serviço, um elevador. Faz uma suspensão, um checklist, uma embreagem rápida, do que mais um scanner. Não é para não ter scanner, tem que ter na oficina. Ah, custa aí na feira, ó, de 5 a 18 mil reais. Compra 2, 3 elevadores. A velocidade de trabalho no elevador, pneumáticas, você ganha muito mais dinheiro do que um scanner a mais, o seu 9º scanner, o seu 10º scanner. Pense nisso, tá? É muito legal essa concepção, né? Comparando aí elevador com scanner, por exemplo, tá? Você ganha muito mais em produtividade, tá? Isso aqui, hoje, afunila muitas oficinas, né? A peça certa no momento certo. Quantos carros ficam parados na oficina? Pela falta de peça, né? Se eu falo isso, quem está aqui na capital, em São Paulo, imagina quem está em locais distantes.
o quanto é difícil chegar à peça certa, o quanto é difícil, né? A peça certa na hora certa. E aí o mecânico fica parado. Cadê a embreagem? Não chegou. Cadê a bomba d'água? Não chegou. Veio errada. E peça errada então? Então quando a peça demora para chegar, a produtividade cai de novo. Pronto. Complica a hora de mão de obra. E a peça tem que chegar rápido, né? Não pode atrasar, né? Vai atrasar. Não tem jeito, né? O motoca entrou no Fusca, vai atrasar para chegar a peça. A peça certa, no local certo, na hora certa, você ganha em produtividade. O sonho da oficina o que é? O cliente agendar preventiva, já deixar marcadinho, bonitinho, ó. Amanhã vou trocar a embreagem de um Gol. Já deixo a embreagem do Gol prontinha, para o cliente amanhã chegar, tá ali prontinho. Né? Vou fazer o cabeçote de um Ford Ka, já deixo as juntas, tudo prontinho. E a informação técnica em sistema? Torque de cabeçote, torque de suspensão, torques especiais. Tem que estar também tudo na mão para ganhar tempo, tá? Bom, o que mais temos aí de dicas? Linha de ar comprimido, né? Para você poder utilizar as pneumáticas, uma linha distribuída na oficina, que facilite a utilização das pneumáticas. Tudo isso é você ganhar tempo na hora de arrumar o carro. Limpeza, organização, local certo, box demarcado, tudo isso melhora a produtividade. E eu não estou aqui inventando a roda não, tá? Como falei, eu tenho oficina mecânica, eu sei como é o dia a dia. Hoje de manhã, estava sem aliança trabalhando. Depois do almoço que eu vim para cá, para dar essa palestra para vocês. Dá para ter limpeza, dá para ter organização. É possível isso na oficina mecânica também, né? Conferir sempre, né? Fazer medições, análises, testes. Fez o serviço? Reconfere. Veja novamente se está tudo certinho. Faz análise de gases, utiliza o osciloscópio, né? Tenha um time unido. Um time. Quem trabalha com você, seus colaboradores, ou você que faz parte de um time, tem que ser um time realmente. Não é um futebol, mas é algo que está o quê? Muitas horas todos juntos. Um conhece mais de freio, um conhece mais de suspensão, um conhece mais de eletrônica, um domina o osciloscópio, e por aí vai, né? Demarcação, né? Tudo certinho, no lugar certo, ferramenta, carro, tudo isso facilita o dia a dia. E se falar de ferramenta especial? Isso aqui, ó, é o quê? Uma ferramenta para sacar bucha de Fox no lugar, não é isso? Você utiliza ferramentas simples, especiais, que te dão produtividade. Por exemplo, você troca uma bucha no local em 1 hora de serviço, o que normalmente ia durar 2, 3 horas de serviço. É aí que você começa o quê? A ganhar na hora. Você vende um serviço de 2 horas e executa em 1, graças às ferramentas especiais. Tá? Equipamentos, diagnóstico, análises, tudo isso é fundamental para a hora. Bom, vamos falar então agora de motivação, né? Meta mensal por produtivo. O pessoal de Macapá viu isso na oficina anteontem, que foram lá visitar. Isso aqui é o quê? Ao invés de pagar comissão para o produtivo, também tem gente que paga comissão, dá certo, é uma outra possibilidade. Meta por horas. Então, se o meu mecânico, ele vende mais de 120 horas no mês, ele ganha hoje um bônus especial de R$300. Se ele vende 130, um bônus hoje de R$500. Se ele vende 140, ele ganha um bônus de R$1.000 na minha empresa. Ele vendeu 140 horas. Ele ganha R$1.000, além do salário, os benefícios que ele já tem. Isso não é comissão. Isso é para produtividade. Diminui o retorno, melhora a produtividade, e quando melhora a produtividade, a oficina aqui, ó, está ganhando muito mais, tá? Tudo honestamente, tudo certinho, tá? Ou então, faz
Em vez de dinheiro, brindes, metas por brindes também funciona, né? Uma bike, um programa, um DVD, também funciona. E acima de tudo, ó, planilhar, fazer planilha da mão de obra, onde aqui cada cor é um produtivo, é um mecânico, ó. Baixa produtividade, olha o cara de verde aqui, ó. Olha a planilha dele, ó, 150 horas, 160, 100 horas, aqui pode ser que estava de férias ou faltou. É provado, quando você trabalha com horas vendidas, horas compradas, a relação patrão-colaborador, para todos fica muito melhor, com toda certeza. Temos tabela tempária no Sindirepa, ó, nesse site do Sindirepa, temos tabela tempária, sindirepasp.org.br. Você tem acesso aí a horas em relação a cada serviço. Ah, não está super atualizada, tá, mas já dá para ter uma base. O que nós precisamos no setor é isso, é aprender a cobrar por hora trabalhada. Hora. A concessionária cobra por hora trabalhada. E ela tem uma estrutura gigante. Muitos colaboradores, um prédio enorme, geralmente em avenidas, eles cobram por hora trabalhada. Quer um exemplo? Tabela da Ford, por exemplo. Quanto é para tirar e colocar o platô disco e rolamento de um Ford Ka? Quanto tempo faz isso? Platô disco e rolamento de Ford Ka. Quanto tempo troca? Linha pesada eu mexo. 4 a 5 horas. 4 a 5 horas. Mais ou menos isso. Ah, mas olha como é diferente a tabela da montadora. Tá assim, ó. Realmente, para me trocar a embreagem de Ford Ka, é isso mesmo, 4 a 5 horas. Na tabela da montadora, tá assim, ó. Retirar e instalar platô e disco e rolamento, 15 minutos. Por quê? 15 minutos? Trocar uma embreagem? Impossível. Eles agregam horas. Retirar e instalar a caixa, 4 horas. Aí retirar e instalar o platô e disco, 15 minutos. É somatório, é complicado. Então aqui a tabela está mais resumida, né? Ela está mais objetiva para o nosso dia a dia. Claro, são vários itens, não vão conseguir enxergar aqui, mas no site do Sindirepa você tem essas horas para vender. Horas para vender. Cada um tem o seu custo da hora, cobra a hora que quer. Isso não é tabelado. Eu cobro R$120 a hora trabalhada na minha oficina. Alguns amigos cobram 60, mesmo aqui em São Paulo. Alguns amigos cobram 140. Tem gente que cobra mais caro para carro importado, mais barato para carro nacional. Respeito. Mas o importante é isso aqui, ó, o tempo. O tempo. Isso que é importante na hora aí de cobrar por hora. Quanto tempo você leva, então, para trocar o platô, disco e rolamento de embreagem de um Corsa 1.0? 4 horas em média. Então a gente vende isso para o cliente por 4 horas. Na minha oficina, 4 vezes 120, vou vender por R$480 a troca de embreagem de um Celtinha, de um Corsa. Né? 4 horas, então, vezes 120, R$480 para trocar a embreagem. E se for possível, eu cobrar 4 horas pelo serviço e executar ele com qualidade em 3 horas ou menos? Entenderam por que tem que investir em elevador, pneumática, a peça certa na hora certa, treinamento dos colaboradores? Você faz um serviço que você cobra 4 horas honestamente, faz ele com qualidade e fez ele em 3 horas ou até menos. Dá tempo do mecânico fazer mais um freio, fazer mais, né, um outro serviço mais simples, um outro checklist. Olha a visão de empresário do setor automotivo tem que ter. Focar na produtividade, focar em poder cobrar honestamente as 4 horas e executar esse serviço em 3 horas ou menos. Por isso que tem que investir nessas ferramentas, nessas ideias, tá? Então é possível, tendo
treinamento para o reparador, para o mecânico, elevador, pneumática, ferramentas na mão dele, né? Sem essa de, ô Zé, traz o alicate, cadê a chave de boca, tá? Peças corretas, né? Tudo isso é importante para ter a produtividade realmente ativa. São coisas simples, mas extremamente eficientes. Para ter o quê? Um serviço bem feito, entregue, tudo certinho, para deixar o cliente, o dono do carro, totalmente contente, e você ter o quê? Isso aqui, ó, o lucro real. É possível isso em oficina mecânica, mas tem que fazer o quê? Culturalmente, mudar isso no país. Quem cobra por hora? O médico, o dentista, esses profissionais. E vocês e nós também somos profissionais. Não somos tão bem reconhecidos, mas devemos cobrar por hora. E a relação patrão-colaborador é uma compra e venda daquelas 44 horas semanais. Não trabalha 44 por semana? Então, é uma relação compra e venda. E como que você vai vender por hora fechada ou por serviço? Tem que se cobrar por hora também, tá? Retorno na oficina. Claro, quando dá o retorno ou o retrabalho, né? É uma palavrinha que acaba aí totalmente com a produtividade. Mas é a hora certa de agir para corrigir as falhas. Deu retorno na minha oficina, abre uma ficha especial. Uma ficha tarja vermelha especial. Por quê? Para saber por que teve o retorno. Se o erro foi no atendimento na oficina, que não soube escrever, que o cliente reclamava do nheque, ou o erro foi no diagnóstico, ou o erro foi na peça. E tudo isso temos que tabular. Por exemplo, eu sei de cor os números. Ó. Na minha empresa, faço em média 100 carros mês. A taxa de retorno é de 3%. 3 carros têm retorno no mês em média na minha empresa. E eu tabulo tudo. Se o erro foi do alinhador, foi da compra da peça, se foi o mecânico. Se foi o mecânico, vamos treinar ele nessa área que ele errou. Se foi o alinhador, vamos treinar, vamos fazer a inspeção no alinhamento. Se foi a peça, vamos ver a peça. Então, desses 3% de retorno na minha empresa, 70% a falha da peça. Então, retorna 3, 2 a falha a peça, 1 é a falha na produção. Então, tem que melhorar os processos para diminuir o retorno, o retrabalho. Por quê? Um carro que volta para a oficina para a produtividade. Além do estresse que tem na oficina também, né? O estresse é violento. Dicas para o dono da oficina. Ele deve ter o quê? Uma excelente logística de peças. Peça hoje é o grande gargalo no auto center, na empresa reparadora de serviços, de mecânica. Peças trava a oficina. E trava realmente. Que mais? Ferramentas adequadas é fundamental. E profissionais bem treinados, bem motivados para vender serviço sempre honestamente. Que mais? Programação dos serviços. Então, se eu agendo para amanhã uma troca de amortecedores, eu já deixo as peças separadas, ferramentas separadas, torques separados, boxes com as ferramentas, cobrar por tabela tempária, né? As peças, software de controle. E aí, ó, cobrando por hora trabalhada, você vai ter realmente um lucro real nessa situação. Para a gente pensar um pouquinho, né? Como já sabem, adoro as frases do Henry Ford. Temos o que aqui? Uma para quem já deu uma quebradinha, já não se deu bem em alguma hora, né? Frase do Henry Ford. O fracasso é o quê? A oportunidade de começar de novo, mas agora de uma forma mais inteligente. Olha, outra frase de impacto aí do Henry Ford. Bom, feita essa apresentação, eu vou colocar agora um Excel para vocês na tela, para falar de uma tabela tempária. Tabela não, uma calculadora. Exatamente uma calculadora. Ela é feita junto com o Sindirepa, junto com o Sebrae, e eu bolei essa calculadora
com base na minha experiência na oficina mecânica. Essa calculadora, tá? Poderia ser vendida, comercializada, forçar você se associar a algum lugar. Nada disso. Essa calculadora, ela é totalmente gratuita, de graça. Ela está no site do Guia de Oficina Brasil, do jornal Oficina Brasil. Está no site, de graça, tá? Por quê? É algo para deixar para o setor, para ajudar o setor. Então, é um Excel que eu criei, está travado, junto com o Sindirep e o Sebrae, que você tem que dar o quê? Só algumas informações bem simples. Primeiro, acho que saiu a tela sem querer. Algumas informações bem básicas, bem simples, do dia a dia da oficina, que todo empresário tem que ter isso meio que de cor, meio que na ponta da língua, ou na ponta do lápis. Primeiro, digite o faturamento bruto em peças. Legal, vem aqui e digito quanto que eu faturei no mês em peças. Segundo, digite o faturamento bruto em serviços. Quanto que eu vendi em serviços naquele mês. Claro, feito isso, ele já vai te dar o quanto você faturou no mês. Tá? Digite quantos carros você arrumou no mês. Digite quantos mecânicos você tem. Poucas informações, ó. Falei de peça, falei de serviço, falei de quantos carros, quantos mecânicos. Simples. E aqui entra os produtivos. O ajudante, o auxiliar não entra. É o produtivo, é o mecânico, tá? Depois, digite as despesas fixas média mensal e as despesas variáveis média mensal. Simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações que todo empresário do setor tem que ter isso aqui de cor. 6 informações. E então, automaticamente, o sistema me dá, a calculadora me dá, tudo isso aqui em verde. Ela me dá automaticamente qual é o custo da minha hora produtiva, quanto está custando, qual é o preço de venda, tomando como base um lucro de 15% na mão de obra. Eu posso mudar, posso pôr aqui 20%, posso pôr aqui 50%. Por quê? Tem oficinas que trabalham para frota de carros, grandes empresas, né? Poxa, tem que baixar o lucro, porque tem muito carro. Tem oficinas que trabalham para carros mais premium, mais BMW, mais AMG Mercedes. Opa, eu posso aumentar isso aqui para 50%. Você muda isso à vontade. Você muda aqui a lucratividade, tá? Então, ele vai me dar o quê? Preço de venda da hora trabalhada. Que mais? Qual é a receita máxima de mão de obra eu posso ter no mês? Qual é a porcentagem sobre o custo que eu estou tendo de lucro? Quanto eu tenho de mão de obra ociosa, contando aí um normal de 20%? Ele me dá o ticket médio, ou seja, quanto eu ganho por carro, né? Se eu informei aqui, ó, quantos carros tem no mês, ele me dá o ticket médio e o valor do ponto de equilíbrio. Maior que 1, estou tendo lucro. Menor que 1, sinal vermelho, estou tendo prejuízo. Pessoal, algumas informações totalmente de graça no Oficina Brasil, no jornal, no site do Jornal Oficina Brasil. Nesse mês está, inclusive, a matéria está justamente sobre essa calculadora de mão de obra. Isso aqui é inédito, não tem no mercado. Como falei, podia ser vendido, comercializado, forçar. Não, se associa a tal lugar para... Não. É algo como um legado para ajudar o setor realmente. Tá? É simples, dá para todos utilizarem e enxergar se o ponto de equilíbrio está negativo ou positivo, se eu posso aumentar o preço de venda da mão de obra,
e eu posso diminuir a mão de obra ociosa. Simples. Se eu tenho mão de obra ociosa, ou tem mecânico sobrando, ou tem serviço faltando. Eu tenho que equilibrar isso aí. Ou aumentar o número de carros na oficina, ou diminuir o número de mecânicos. É uma conta simples, tá? Então aqui dá para vocês calcularem realmente o custo da hora de mão de obra, tá? O que é importante para aplicar no dia a dia. Pode falar assim, Scopino, aqui em Cuiabá não dá para aplicar isso. Dá. Aqui em Tangará da Serra não dá para aplicar isso. Dá. Aqui em São Paulo tem oficinas que aplicam isso, a maioria, mas tem oficinas que também não aplicam isso. Mas entendam como empresários do setor da reparação. Como falei, eu sou um dono de oficina. Sou um palestrante, dou aula, mas eu sou um dono de oficina também. Sou um mecânico. E isso é possível aplicar. É possível vender essa ideia para o dono do carro. Porque nós não somos mais puramente mecânicos. Evoluímos, estudamos, crescemos e estamos cada vez mais profissionais. Então, por que não cobrar por hora trabalhada? Ok? Então, é esse o recado que eu queria passar para todos vocês. Podem consultar o site do Jornal Oficina Brasil, oficinabrasil.com.br. Está lá disponibilizado de graça para o setor, para melhorar. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta que alguém queira fazer? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Que todos tenham aí uma excelente feira ainda, um AutoMec. Aproveitem bem essa excelente feira do nosso setor. Muito obrigado, pessoal.